o oceano. De Ismael de Moby Dick aos capitães de pesca mortal, há algo nele que chama o aventureiro que existe em todos nós. Mas, embora a vida no mar possa parecer romântica, você nunca pode esquecer que, a qualquer momento, Poseidon está esperando para te destruir de infinitas maneiras. Então hoje, vamos trazer à tona todas as maneiras que o oceano pode te matar. Antes de toda essa confusão marítima, certifique-se de já estar inscrito no canal Weird History. Depois, conte nos comentários quais outras forças mortais da natureza você quer conhecer. Tudo certo, marujos? Espero que tenham trazido suas boias. Vamos esclarecer uma coisa logo de cara. Monstros marinhos não existem. Existem muitos animais enormes que poderiam te destruir instantaneamente, totalmente por acidente. Mas krakens, megalodontes e godzillas só existem nos filmes. Eu sei, isso também me pegou de surpresa, mas o oceano não precisa de monstros marinhos para acabar com o seu dia. Entre as maiores ameaças que essa vasta extensão apresenta à vida humana está simplesmente a exposição à água fria. Como o pobre Jack sem porta do Titanic pode te contar, até mesmo uma submersão parcial em água entre 10 e 15 graus Celsius pode te matar se você ficar lá por muito tempo, porque ela rapidamente retira o calor do seu corpo. Em só 1 minuto na água gelada, você pode sofrer um choque que altera a respiração, frequência cardíaca e pressão arterial. Isso dificulta muito nadar até um local seguro, ou até impede. Em 10 minutos, um nadador em água fria pode começar a perder o controle muscular e leva apenas cerca de 20 a 30 minutos para a hipotermia se instalar. Nem dá tempo de ouvir um podcast inteiro. A hipotermia ocorre quando a temperatura central do corpo cai abaixo de 35 graus Fahrenheit. Em casos leves, a pessoa sofre apenas confusão mental e tremores intensos. Na verdade, é quando os tremores cessam que o real problema começa. A hipotermia extrema pode levar a alucinações, aumento do risco de parada cardíaca e, em última instância, a morte daquelas sem volta. Depois, há a preocupação com o movimento da água. As correntes de retorno são canais que levam água da costa ao mar em alta velocidade, chegando a 2,5 metros por segundo. Frequentadores de praia podem perceber que começam a nadar no oceano não muito longe da costa, mas logo se encontram bem afastados da praia. Isso ocorre porque as correntes de água te levam ao mar de forma lenta e sutil, difíceis de notar na superfície, pois se formam abaixo. As correntes de retorno seguem o mesmo princípio, mas são mais fortes. Até 2022, as correntes de retorno eram responsáveis por cerca de 70 a 100 afogamentos por ano e também são responsáveis por cerca de 80% das situações de resgate feitas por salva-vidas. O perigo não está só no movimento da água, mas também na psicologia humana, pois as pessoas costumam entrar em pânico ao perceberem que são puxadas rapidamente para o mar. Elas se cansam tentando nadar contra a corrente, esperando chegar à terra firme. Se um dia você ficar preso em uma corrente de retorno, há opções. Você pode boiar e deixar a correnteza te levar até perder força, geralmente além da linha das ondas. Ou nadar, não contra a correnteza, mas perpendicular a ela, paralelo à costa, até sair da corrente e conseguir voltar para a praia. Sua terceira opção é conseguir um espaço naquela porta, Rose. Como dissemos, não existem monstros marinhos, mas com certeza há criaturas no oceano esperando para te matar. Na verdade, uma das espécies aquáticas mais mortais nem é visível a olho nu. As algas são organismos microscópicos simples que normalmente prosperam na água. Tempestades de verão agitam os oceanos e causam grandes proliferações de fitoplâncton, que obtém energia pela fotossíntese, assim como árvores e plantas em terra. Isso, por sua vez, leva a enormes depósitos marinhos de algas, conhecidos como florações de algas. Muitas dessas florações de algas são totalmente não tóxicas e perfeitamente seguras para os seres humanos. Mas, porque a natureza adora surpresas, isso nem sempre acontece. Alguns tipos de algas liberam toxinas que são perigosas ou até mesmo letais para os seres humanos. Quando se acumulam em grandes depósitos, ocorre a chamada floração de algas nocivas, ou FAN.
esses cientistas espertos. Nadar em uma FAM pode liberar toxinas que afetam os sistemas nervoso, digestivo, respiratório, hepático, dermatológico e cardíaco dos seres humanos. Ou seja, quase todos os processos do corpo humano. Na verdade, frequentadores de praia que nem chegaram a entrar na água, mas ficaram muito próximos de uma FAM, relataram sintomas nas vias respiratórias superiores, irritação nos olhos e no nariz, febre e infecções. FAMs não detectadas também podem contaminar frutos do mar consumidos. O envenenamento neurotóxico resulta do consumo de mariscos, ostras, mexilhões e outros frutos do mar que ingeriram as brevetoxinas liberadas pelas florações de algas. As queixas incluem dor abdominal, náusea, vômito, diarreia, paralisia parcial e outros sintomas que você preferiria não experimentar. Existem 69 espécies diferentes de cobras que vivem nos oceanos e muitas delas são bastante venenosas. A maioria das cobras marinhas vive nos oceanos Pacífico e Índico e muitas se assemelham às cobras terrestres da Austrália, indicando ancestralidade comum. Animais australianos são tão mortais que já invadem o oceano. Cobras marinhas possuem caudas em forma de remo e corpos comprimidos, ideais para nadar, mas não se deve confundi-las com peixes ou enguias. Cobras marinhas não possuem brânquias e não respiram debaixo d'água. Todas precisam subir à superfície, às vezes para respirar, como golfinhos, baleias e o Super Mario em fases subaquáticas. Apesar de altamente venenosas, cobras marinhas raramente liberam veneno ao morder, tornando fatalidades humanas muito raras. A morte de um pescador australiano em 2018 por mordida de cobra marinha foi a primeira fatalidade documentada desde a de um mergulhador de pérolas em 1935. Na verdade, em várias ocasiões, pessoas relataram ter sido mordidas por cobras marinhas e só perceberam isso ao encontrar o dente ainda preso na pele horas depois. Mais do que qualquer outra criatura no oceano, nada inspira tanto terror em um nadador desavisado quanto um tubarão. Eles são o LeBron James do perigo aquático. Apesar do que mostram filmes famosos, como os de Steven Spielberg, ou de um filme famoso em que eles vivem dentro de tornados, tubarões geralmente não se interessam em comer pessoas. Em outras palavras, os tubarões provavelmente serão uma das suas menores preocupações enquanto você estiver no mar. Em 2023, houve apenas 69 relatos de ataques de tubarão não provocados em todo o mundo, e desses, apenas 10 resultaram em mortes de pessoas. Os Estados Unidos foram o local mais mortal para ataques de tubarão naquele ano, com a maioria ocorrendo na Flórida, responsável por quase metade dos ataques mundiais. A Austrália teve que se contentar com o segundo lugar, com apenas 15 ataques. Sharkadile Dundee ficou devastado. Na maioria das vezes, quando tubarões mordem humanos, é por acidente. O animal provavelmente estava curioso ou confundiu um humano ou prancha de surf com sua presa favorita. Ataques de tubarão costumam ter sobreviventes, embora assustadores e com alto risco de perda de membros. Eles são raros, mas se você buscar encrenca, há algumas espécies de polvo mortais que fazem repensar aquele documentário adorável de anos atrás. Muitas dessas criaturas de 8 pernas usam tinta para distrair inimigos, mas algumas espécies têm veneno potente. Os polvos de anéis azuis são uma espécie nativa dos oceanos Pacífico e Índico. Com anéis azuis e pretos que mudam de cor ao se sentirem ameaçados, preferem comer pequenos crustáceos como caranguejos e camarões. Mas quando provocados, eles estão entre as espécies marinhas mais mortais, capazes de liberar tetrodotoxina, a mesma neurotoxina liberada pelo infame e letal baiacu. Quando um humano é exposto a TTX, ele sente uma perda de sensibilidade acompanhada pela paralisia dos músculos, como o diafragma, o que pode fazer com que pare de respirar completamente. Felizmente, se você encontrar um polvo de anéis azuis, ele tende a evitar conflitos, a menos que seja provocado. Como um homem sábio disse uma vez, se não arrumar confusão, não vai ter confusão.
Entre os animais marinhos mais misteriosos, e vamos admitir assustadores, está a água-viva, membros do subfilo Medusozoa, que se destacam por seus corpos gelatinosos e de natação livre. A parte mole da água-viva, chamada de campânula, é na verdade composta por uma substância chamada mesogleia, que é basicamente água unida por proteínas fibrosas como o colágeno. É também assim que a criatura se move pela água. A campânula pulsa e se contrai, empurrando o animal para frente, como um personagem de desenho animado com gases. Enquanto em algumas culturas a água-viva é uma iguaria, no Ocidente ela é mais associada às dolorosas ferroadas. Muitas espécies têm tentáculos com células chamadas nematocistos, capazes de perfurar a pele e injetar veneno. Só algumas picadas de água-viva sequer são percebidas pelos humanos. Milhares de nadadores são picados por águas-vivas a cada ano e a maioria melhora em poucos minutos. Algumas águas-vivas possuem veneno tão potente que suas ferroadas causam dores extremas ou até podem ser fatais para humanos, como a água-viva caixa. Além de poderem administrar uma dose letal de veneno a uma pessoa, as águas-vivas caixa possuem sistemas nervosos significativamente mais complexos e desenvolvidos do que a água-viva comum. Pesquisadores dizem que elas ficam mais atentas ao ambiente, como peixes na natureza, comparadas a outras águas-vivas. E se isso já não fosse perturbador o suficiente, algumas espécies podem ter tentáculos que chegam a mais de 10 pés de comprimento. Isso é quase um Victor Wembanyama. As águas-vivas caixa também são difíceis de evitar se você está pensando em começar uma vida no mar. Elas são nativas da região tropical do Indo-Pacífico, que abrange uma área bastante extensa. Águas-vivas caixa já foram vistas ao norte na Califórnia, a leste no Japão e ao sul na Nova Zelândia. Então, é só ficar pelo Atlântico que você estará seguro. Apesar desses fatos sinistros, as chances de acabar morrendo por causa de uma água-viva caixa são baixas. A maioria das espécies não é fatal para os humanos e estima-se que elas sejam responsáveis por menos de 100 mortes humanas por ano. Muitas picadas de água-viva caixa só causam uma irritação ruim na pele. Aliás, apesar de ser repetido na mídia, assim como a ideia de que usamos só 10% do cérebro, dizer que urina humana neutraliza picada de água-viva é apenas um mito. Não há evidências científicas diretas de que isso faça diferença, mas aplicar vinagre na picada de água-viva pode ter algum efeito. Ele neutraliza nematocistos ainda não descarregados, evitando liberar mais veneno. Mesmo se ficar preso em uma ilha deserta, não siga conselhos de sobrevivência da série Lost. E você, qual o seu maior medo relacionado ao oceano? Conte pra gente nos comentários abaixo e enquanto isso, confira alguns desses outros vídeos da nossa história curiosa.